Olá, pessoal! Eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochê e no vídeo de hoje vamos fazer o passo a passo desse porta-papel higiênico, completando o nosso jogo de banheiro melancia, tá? O jogo de banheiro melancia, que eu já falei aqui no vídeo anterior, né? Que foi inspirado em duas artesãs que eu admiro muito, que são a Edilene Maria e a Paty Kelly, que eu fiz tipo uma junção, uma inspiração, né, no jogo de banheiro da Paty Kelly e o jogo de cozinha melancia da Edilene Maria, e juntei e fiz o jogo de banheiro melancia, tá? Foi uma junção das duas. E daí eu não ia fazer, na verdade, o porta-papel higiênico. Por quê? Porque aqui na minha cidade não tá tendo saída mais, sabe? Ultimamente, assim, encomenda ou pronta entrega, já teve também de eu fazer o joguinho completo para deixar na pronta entrega. E aí a cliente comprou somente as 3 peças, que foram as que eu já fiz, né, pro jogo da melancia, que é a capa da tampa do vaso, o tapetinho que vai no pé do vaso e mais o tapetinho da pia. Os três têm uma saída melhor, assim, eu percebo, sabe? Que ultimamente a maioria das pessoas tem o armarinho no banheiro e daí preferem guardar o papel higiênico lá dentro do armarinho e daí não utilizam mais essa peça. Porém, como tive pedidos já, né, de seguidoras aí pedindo para eu fazer, sim, o porta-papel higiênico, então eu resolvi fazer essa peça aqui o mais simples possível, mas, assim, seguindo, né, a mesma lógica, vamos dizer, das outras peças, né, do jogo da melancia. Então, eu usei aqui o barbante número 6, e a agulha 3,5. Eu usei a 3,5 porque um outro modelinho de jogo, modelinho de porta-papel higiênico que eu tinha guardado aqui, eu achei ele muito grande, sabe? Que ficou sobrando muito espaço aqui. Você coloca o papel higiênico dentro e sobra muito espaço, sabe? Daí eu fiz ele um pouco menor. Por isso que eu usei a 3,5. Mas aí eu aconselho, se você gostar de fazer ele grande, né, sobrando mais espaço, que eu fiz, né, um clipezinho dele já prontinho lá no banheiro com o papel higiênico, né? Então, lá dá pra perceber bem que ficou bem justinho. Então, ele ficou pesando 125 gramas, assim, depois de pronto, e ficou com uma altura de 35 centímetros, assim, pronto, tá? Já ficou com 35 centímetros. E daí, no caso, aqui é a parte onde vai, que essa parte aqui tá fechada, né? Essa parte é só a argolinha que eu fiz para poder pendurar, que eu fiz assim com o próprio crochê, que eu aprendi com a professora Paty Kelly, que daí não precisa comprar aquela argolinha acrílica, não precisa gastar com ela, você faz com o próprio barbante. Então, eu fiz usando a ideia dela, tá? Então, daí daqui, a parte onde vai ficar o papel higiênico, né? Dessa parte aqui até embaixo, ele tá com 30 centímetros. Então, se você achar que é pequeno, né? Ou gostar dele maior, você pode só aumentar a quantidade desses grupinhos aqui de 4 pontos altos, você pode só aumentar essa quantidade aqui, ou fazer ele, ao invés de fazer com agulha 3,5, pode fazer com agulha 4, também já vai ajudar a aumentar o comprimento, tá certo? Daí eu usei aqui o barbante vermelho, esse daqui é o goiaba, esse aqui é o verde limão, que é o mais clarinho, e o verde bandeira, que é o mais escuro, tá? Foram as cores que eu utilizei. Usei o goiaba, né, porque, como eu já falei nos outros vídeos, eu tentei, procurei a cor melancia e não achei. Então, o mais próximo disso foi o goiaba, é bem parecido. Eu comprei o goiaba mesmo, tá? E ficou bonito. No final, eu achei que ficou bonito. Ficou, tipo, simples e bonito, do jeito que eu gosto. Então, se você é novo por aqui, peço que se inscreva, deixe o seu joinha se gostar do nosso conteúdo e bora lá para o passo a passo, então? Vamos dar início no barbante cru, fazendo aqui o nozinho inicial. E vamos fazer um cordão com 133 correntinhas. Pronto, fiz um cordão com 133 correntinhas. Aqui a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar nesta quinta correntinha aqui, fazendo um ponto alto.
No próximo, mais um ponto. No próximo, mais um. Ficamos assim, um conjuntinho com 4 pontos altos, né? Contando com essas correntinhas ali como sendo o nosso primeiro ponto. Daí, fazemos 2 correntinhas, pula duas correntinhas da base, vai na terceira e faz mais um grupinho de 4 pontos altos. Essa, na verdade, é a nossa sequência da peça, do corpo da peça, vamos dizer assim, que será sempre assim, né? 4 pontos altos, pula, faz 2 correntinhas, pula 2 de base, mais 4 pontos altos. Que depois aí só vai mudar na hora da gente fazer o bico de acabamento. Aqui, fiz o grupinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, vou pular 2 de base, vou no terceiro e faço mais um grupinho com 4 pontos altos. E assim vai até chegar lá no final. Daí, aqui eu tive que adaptar um pouco a quantidade de carreiras, né, para cada cor, porque como o tapete melancia, ele tem várias cores, né, tem o cru, tem 2 tons de verde, tem o vermelho, então, eu tive que dar uma adaptada aqui para poder fazer menos, né, tem que fazer menos carreiras com cada cor, sabe? Senão ele vai ficar enorme. Daí não faz muito sentido, né? Vai ficar muito mais largo do que o papel higiênico, né? Que o papel higiênico não é tão largo assim. Ó, mas a sequência é essa: 4 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 aqui da base e faz mais 4 pontos altos. Vai fazer assim até chegar no final e a gente já vai trocar de cor. Aqui no tapete da melancia, a gente fez 2 voltas com o barbante cru, mas aqui vamos fazer uma só, porque senão não vai dar. Ele vai ficar muito largo. Pronto, cheguei no final da carreira aqui, ó, deu um total de 22 grupinhos de 4 pontos altos. Então, esse porta-papel higiênico que a gente tá fazendo é para 2 rolos, que na verdade no final a gente vai dobrar ele e ele vai ficar assim. Ele serve para 2 rolos. Então, no caso, são dividindo, né, para os 2 rolos, vai dar 11 grupinhos desse para dar altura de cada rolo. Então, no caso, se você quiser fazer para mais do que 2, você vai aumentando, aumenta mais 11 grupinhos desse daqui, tá? Daí você já consegue fazer para mais. Para 3 rolos no caso, né, por exemplo. Ou se você for fazer para um rolo somente, aí você diminui, né, pela metade essa quantidade de grupinhos, tá? Aqui eu já vou cortar o fio cru, vou tirar ele daqui. E já vou pegar, já peguei aqui o fio goiaba. Ó, a gente terminou aqui, tá? Foi aqui que eu cortei o fio. Então, vamos voltar lá no início, voltar aqui pra fazer a continuação aqui. No meu caso aqui, estou fazendo com o fio goiaba, porque é o que eu tenho aqui. Mas se você tiver aí o fio chamado melancia mesmo, a cor dele, né? Você pode utilizar também. Então, aqui eu vou pegar, vou fazer o primeiro ponto alto, daquele jeito que eu gosto de fazer, que eu já fiz o nozinho inicial aqui na agulha, dou uma laçada e seguro, e venho aqui naquelas correntinhas que serviram como nosso primeiro ponto alto, venho na correntinha de cima aqui, né, do topo, e já faço aqui o primeiro ponto alto. 2 correntinhas, vou pular os 2 do grupinho aqui da base, eu vou no último, faço um ponto alto. No espaço de correntinhas, 2 pontos altos. Daqui o sistema aqui intercalando os grupinhos de 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, vamos fazer exatamente igual a mesma coisa que fizemos nas outras peças do jogo, tá? Aqui, ó, fiz 2 correntinhas, vou pular os 2 da base, venho no último,
faço ponto alto, no espaço de correntinhas, 2 pontos altos, e aqui no primeiro do outro grupinho, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 da base, vou no último, faço uma correntinha no espaço de correntinhas. Falei errado, né? 2 correntinhas, pulei 2 da base, fui no último, fiz um ponto alto, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui, mais um, que é pra fazer, completar, né, o grupinho com 4 pontos altos. E essa vai ser a repetição de novo. Só a única coisa que fizemos é mudar a cor. Aqui, 2 correntinhas, pula 2 pontos da base, faz um ponto alto. No espaço de correntinhas, faz 2 pontos altos. E aqui, no último do grupinho da base, faz mais um. E essa é a repetição. Até chegarmos lá. Daí, quando chegarmos aqui no final, vamos fazer os 2 pontos altos aqui no espaço, um ponto alto aqui, 2 correntinhas, vai pular esses 2 e faz o último ponto sobre esse daqui. Pronto, ó, cheguei no final aqui com a cor goiaba, fiz aqui o último grupinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 de base e o último ponto aqui sobre esse ponto. Então, cortamos o fio novamente. Cortamos o fio e vamos voltar lá pro início de novo. E agora, aqui, a gente já vai iniciar com a cor vermelha. Vou pegar aqui. Vou dar minha laçadinha inicial aqui. Assim. Acho que eu tirei a mão da câmera, né? Bem do meu tipinho fazer isso. Eu faço assim, dou uma laçadinha, passo aqui dentro só pra fazer um nozinho. E dou uma laçada e seguro. Aí, vem aqui, ó, sobre esse primeiro ponto alto, feito aqui na carreira de base, e já vou fazer meu primeiro ponto alto. Aqui não tem correntinhas, não sei de onde que eu tirei correntinha ali. Aqui, ó, no nosso espaço de 2 correntinhas, fazemos 2 pontos altos. E sobre o último ponto aqui do grupo da base, um ponto alto também, que assim forma o nosso grupinho de 4 pontos altos, que essa é a nossa repetição sempre, tá? Aí, aqui, ó, fiz 2 correntinhas, vou pular 2 de base, vou no último, faço um ponto alto. No espaço de correntinhas, 2 pontos altos. E mais uma aqui. Pronto, fizemos mais um grupinho. Então, essa é a nossa repetição, a volta todinha, até chegar lá no final. Daí, aqui, para deixar essa parte central aqui, que no final essa aqui vai ser a parte central da nossa peça, sabe? Então, aqui a gente vai fazer 3 carreiras como vermelho, 3 de ida e volta. Vai até lá no final, faz 3 correntinhas, vira a peça e volta. De novo, eu vou fazer junto aqui, tá? Vou mostrar lá no final certinho. Mas a repetição é sempre a mesma, os 4 pontos, formando um grupinho e 2 correntinhas de separação entre um e outro. Opa, acabei de fazer um erro aqui. 2 correntinhas, tem que pular 2 de base. Eu já tava indo pro espacinho direto, tá vendo? Tem que prestar atenção. Pronto. Arrumei. Aqui, cheguei no final da primeira carreira com o barbante vermelho.
Aqui fiz o último grupinho de 4 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas para equivaler a um ponto alto e mais 2, que são as correntinhas de separação que a gente faz entre um grupinho e outro. Aí, vira a peça e já vamos fazer o ponto alto aqui no último ponto alto do grupinho da base aqui, que a gente vai fazer o ponto alto. Aí, no espaço de correntinhas, faz 2 pontos altos e vamos fazendo a mesma repetição nessa segunda volta. Chegando lá no final, vamos fazer de novo 3 correntinhas, vira a peça, para poder fazer a terceira, que aqui tem que ter 3 carreiras com o barbante vermelho, tá? Mas a repetição aqui dos grupinhos de 4 pontos altos continua igualzinho. No espaço de correntinhas, 2 pontos altos, um ponto alto aqui. No grupinho da base, faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos da base, chegou no espaço de correntinhas, faz 2 pontos altos nesse espaço. E assim vai. Repetindo a mesma sequência aqui dos grupinhos. Cheguei no final aqui da segunda carreira com um barbante vermelho, tá? Não é a última ainda não. Aqui a gente faz 3 correntinhas, vira o trabalho. E já aqui nesse espaço de 2 correntinhas, já fazemos 2 pontos altos e um ponto alto aqui nesse último do grupinho da base. Já fazemos aqui o nosso primeiro grupinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 da base e faz mais um grupinho. Essa é a terceira e última volta com o barbante vermelho. Aí sim podemos cortar esse fio. Daí, o que vamos fazer? Ó, depois dessa terceira, por assim, depois dessa terceira aqui com o vermelho, aí a gente vai repetir uma volta com o goiaba e vai repetir uma com o cru, pra daí fazer o acabamento nas laterais e fechar ele, né, separando os espaços, né, onde vai cada papel higiênico, fazendo a alcinha pra pendurar, tudo isso. Mas a repetição aqui, ó, continua a mesma, são só os grupinhos de 4 pontos altos, igualzinho. Pronto, ó, chegamos aqui no final, no último grupinho da terceira carreira com o barbante vermelho. Então, agora pode cortar o fio e vou tirar esse vermelho daqui e volto pro fio goiaba. Mas aí, pra continuar, a gente vai voltar aqui no início de novo. Vou fazer aqui o nozinho inicial na agulha, a laçada, e venho aqui na terceira correntinha aqui, que a gente subiu, para equivaler ao ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 da base, e vai no último do grupinho aqui, faz um ponto alto no espaço das correntinhas, e aqui damos continuidade fazendo a mesma repetição do grupinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 da base, a mesma repetição. Aqui, vai ficando dessa maneira, é a mesma repetição aqui, ó, dessa do goiaba aqui. E depois, vamos repetir aqui com o barbante cru, aqui também.
Chegamos no final aqui dessa carreira com o fio goiaba, cortamos esse fio. Eu sempre corto deixando ali uma sobra pra eu poder arrematar depois, né? Poder esconder ele, amarrar. E vamos voltar lá no início de novo. E pegar o barbante cru. Dar o nozinho inicial. Também deixando uma sobra para poder arrematar e amarrar. E vem aqui no primeiro ponto, já fazendo um ponto alto no espaço das correntinhas. 2 pontos altos e a repetição segue a mesma. Até agora, é a nossa última carreira, é essa daqui. Esqueci que o ponto é aqui, não é no espaço. Eita, nós. Falha nossa. No espaço de correntinhas faz 2 pontos. E mais um aqui. Assim, para fazer o grupinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 da base. Faz um ponto alto. No espaço das correntinhas, 2 pontos altos. Nesse ponto alto, mais um. 2 correntinhas, pula 2 de base. E assim vai os grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. E essa é a última carreira da peça antes da gente fazer o acabamento. Pronto, aqui terminamos essa carreira com o barbante cru, já cortei o fio e arrematei. E agora, vamos de novo voltar para essa ponta daqui. Vou pegar o barbante verde. Vou seguir, né, o barbante verde mais claro e verde mais escuro. Esse daqui é o mais escuro, que é o verde bandeira, o nome dele, tá? E daí, a última volta aqui do bico de acabamento vai ser com o verde mais claro, que é pra seguir o padrão mais parecido com as outras peças, tá? Então, aqui, ó, fiz o nozinho inicial, vou pegar no primeiro ponto alto que tá aqui e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. 2 correntinhas e vamos dar início aqui, no espaço de correntinhas aqui, vamos fazer um ponto alto, deixar na agulha, mais um, deixar na agulha, dá a laçada, faz mais uma laçadinha e faz mais um. Vou fazer 4 pontos altos assim, sem terminar, deixando todos na agulha. Daí, dá a laçada e fecha todos. Nas outras peças do nosso jogo, a gente fez aqui somente 3 pontos altos nessa parte, nessa carreira do acabamento, sabe? Mas aqui eu achei melhor fazer com 4, que era para preencher melhor esse espaço que temos aqui, tá? Aí, então, aqui a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Lá no outro a gente fez só 2. Aqui também, vale a mesma dica. Se você achar que precisa fazer mais uma correntinha para poder alcançá-la do outro espacinho, também você pode fazer. Aqui, ó, que eu fiz 4, vamos ver como que ele vai ficar. 1, deixei na agulha. 2, deixa na agulha. 3, deixa na agulha e mais um. 4. Dá uma laçada e passa por dentro de todos. E vamos ficar desta maneira. Aqui, eu ia fazer só 3 correntinhas de separação aqui, mas eu achei que com 4 ficou um pouco melhor, pra ele não ficar querendo emborcar, sabe? Não ficar tão apertado ali, né? Até porque temos 4 pontos aqui na base pra pular, né? Então, acho que com 4 correntinhas fica melhor ali. Então, ó, já fiz aqui o primeiro ponto alto. Deixa na agulha, faz o segundo,
o terceiro e o quarto. Dá uma laçada e fecha todos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai pro próximo espacinho e repete a mesma coisa. São 4 pontos altos feitos pela metade, né? Faz e deixa na agulha, daí dá uma laçada e fecha todos. Quatro pontos altos fechados juntos. Aí, vale a mesma dica, ó, você faz e coloca assim na mesa, coloca no chão e vê. Se você achar que ele tá querendo emborcar, que ele tá formando onda, não tá ficando legal, você pode ou aumentar o número de correntinhas entre um e outro, ou diminuir, vai depender do que ele tá pedindo ali. 4 correntinhas, vai pro próximo espacinho e repete. 3, 4. Daí, essa repetição a gente vai fazer desse lado e desse lado aqui também, tá? Você vai até o final, daí corta o fio e volta fazer aqui, desse lado. Pra depois a gente mudar pro barbante verde mais claro, né? Que nesse caso, eu tô usando o verde-limão. Mas que toda essa questão das cores, né, ela pode ser adaptado. Pode usar um tom só de verde, por exemplo. Pode usar ao invés de usar o goiaba, usa o melancia, né? Tudo que a gente pode adaptar. Mas a repetição aqui é a mesma. Ó, os 4, deixa na agulha, dá uma laçada e fecha todos. E nesse caso, tô fazendo aqui 4 correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Cheguei no final aqui, fiz o último grupinho com 4 pontos altos fechados juntos, fiz as 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos aqui, um para cada um aqui dos últimos 2 pontos da base. Assim. Pode cortar esse fio, que a gente vai iniciar lá do outro lado de novo, com essa mesma cor. Vamos. Daí, aqui, você tem que tomar o cuidado só pra virar ele, deixando o lado direito, né, da nossa peça aqui pra cima, no caso, né? Então, a gente tem que iniciar desse lado de cá. Com a mesma cor, né? O barbante verde bandeira aqui no caso. Então, daí a mesma coisa que a gente fez desse lado, vamos fazer desse aqui. Vou pegar aqui a laçadinha inicial, vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro, um ponto baixo no segundo, 2 correntinhas, e aqui no primeiro espacinho de correntinhas, já vamos iniciar os grupinhos aqui. Primeiro grupinho, né, com 4 pontos altos, deixa na agulha, dá uma laçada e fecha todos. 3, 4 correntinhas, faz um, opa, 2, 3 e 4. Dá a laçada e fecha todos. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vai pro próximo espacinho e faz 4 pontos altos, deixa na agulha, dá uma laçada e fecha todos. E pronto, a repetição é igualzinha a que fizemos desse lado, tá? Os grupinhos ali, separados por 4 correntinhas, até chegar lá no final. Lá no final, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Faz 2 correntinhas e 2 pontos baixos para terminar. Chegando aqui no final,
Fiz o último grupinho de 4 pontos altos fechados juntos, fiz 2 correntinhas. E nos 2 últimos pontos aqui, que no nosso caso aqui, o último são 3 correntinhas, que equivalem ao nosso último ponto alto aqui. Vou pegar na correntinha de cima aqui, né, pra fazer um ponto baixo. E terminamos essa parte do acabamento, pode cortar o fio. E ficou assim por enquanto, né, nossa peça. Agora, tirar esse verde daqui e pegar o outro. Cortei o fio, terminamos aqui, vamos voltar lá pro início de novo com o verde mais claro, né? Fiz aqui a laçadinha inicial na agulha, o nozinho e a laçada, que eu costumo fazer. E sobre esses 2 pontos baixos aqui, que são nossos primeiros pontos da base, opa, já tava fazendo errado. Aqui eu já vou colocar a agulha direta e fazer um ponto baixo, para poder fazer um ponto baixo em cada um deles, tá? Vou fazer uma correntinha só para subir um pouco. E aqui já nesse espaço aqui, ó, que ficou de correntinhas, aqui a gente já vai dar início a um grupinho com 3 pontos altos, 3 correntinhas, volta aqui, coloca a agulha e faz um ponto baixo, e no mesmo lugar, fazemos mais 3 pontos baixos. Ficando dessa forma. Aqui, a gente vai fazer nesse espaço aqui, como nas outras peças do jogo, a gente pulava, né, um espacinho e já ia no seguinte. Mas como aqui os nossos espaços aqui ficou muito grande, então, se eu for pular direto pra lá, não vai dar certo. Ele vai ficar tudo emborcado. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui no meio, nesse espacinho, eu vou fazer um ponto baixo, pra daí sim eu pular pro próximo. E vale a mesma regra. Se você achar, vai fazer lá e vai achar, vai começar a ver que tua peça começou a querer ficar emborcada. Aí você vem aqui, faz uma correntinha, um ponto baixo aqui nesse espaço, mais uma correntinha e vai no próximo para fazer o grupinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas, volta aqui nesse espacinho fazendo um ponto baixo, que aí forma o nosso picô, e dentro do mesmo espaço, faz mais 3 pontos baixos. Uma correntinha, vem nesse próximo espaço de correntinhas e faz um ponto baixo, uma correntinha e vai pro próximo. E faz mais um grupinho desse, ó, ficando desta forma. E também, mesmo assim, você fizer assim e achar que ele ainda tá ficando emborcado, você pode fazer 2 correntinhas aqui. Então, entre um ponto baixo e outro aqui, ó, você coloca 2 correntinhas, que já deve resolver. Ó, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, volta a agulha aqui e faz um ponto baixo, formando o picô. E faz mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, ficando assim. Uma correntinha, um ponto baixo aqui, mais uma correntinha, vai pro próximo e repete a mesma sequência até lá no final. 3 pontos altos, 3 correntinhas, volta
com a agulha aqui para fazer um ponto baixo, fechando o nosso picô e mais 3 pontos altos. Está ficando assim. Chegando no final aqui, tá ficando assim, ó, a nossa peça. Aqui eu já fiz o último lequezinho aqui, fiz uma correntinha e eu vou fazer um ponto baixo aqui no espaço das correntinhas e um ponto baixo sobre cada um desses dois aqui da base, ó, ficou assim, 3 pontos baixos aqui no final. Agora, a gente vai contornar, vai fazer essa parte aqui de baixo todinha em pontos baixos, tá? Aqui, pra fazer a curvinha, né, eu já faço mais um ponto alto, mais um ponto baixo, desculpa, no mesmo lugar, né, onde a gente fez o último, e já venho fazendo pontos baixos aqui, ó. Que aqui no caso, os pontos altos, né, aqui da nossa base estão deitados. Então, para cada ponto desse daqui, fazemos 2 pontos baixos para cada um desse deitado, e aqui na junção, ó, entre um ponto alto e outro, ali na junção, a gente faz mais um. Ó, fiz 2 aqui nesse ponto deitado, vou vir nessa junção aqui e fazer mais um. Cheguei aqui, se você quiser fazer o arremate desses fiozinhos que ficou ali, é até melhor fazer antes. Eu tô ganhando tempo aqui só no vídeo fazendo já, tá? Aqui, no ponto alto, eu faço 2, deixa eu arrumar aqui, que eu não gostei do jeito que ficou esse ponto. Deixa eu pegar uma laçadinha melhor aqui. Aí, sim. Um pouquinho melhor. No ponto alto que tá deitado, faço 2. Na junção aqui, eu faço 1. E assim vamos. É que esses fiozinhos aqui que ficaram pra arrematar me atrapalham um pouquinho, mas tudo bem. Vou vir aqui bem na pontinha ali, na última junção ali, faço um ponto baixo. Chegamos aqui na curvinha, então, faço mais um, né, só pra fazer essa curva, mais um ponto baixo ali no mesmo. E agora, chegamos aqui, ó, desse lado. Aqui temos os 2 pontos baixos iniciais, né? A gente já vai fazer um ponto baixo em cima de cada um deles. Aqui, no espacinho de correntinhas, o primeiro espaço, eu já vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e já vou dar início aqui ao nosso leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas, volta a agulha ali, faz um ponto baixo e mais 3 pontos altos no mesmo. Pronto, é do mesmo, exatamente igual fizemos aqui desse lado, a gente vai fazer desse também, até chegar lá no final. Aqui, uma correntinha, né, eu fiz, aqui no espaço de correntinhas, faz um ponto baixo, mais uma correntinha, vai pro próximo espaço de correntinhas, opa, roscou tudo, faço 3 pontos altos, 3 correntinhas, um picô, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos, uma correntinha, vai no próximo espaço, faz um ponto baixo, uma correntinha,
E volta fazendo o leque de 3 pontos altos e um picô. E mais 3 pontos altos. Vai seguir essa mesma repetição até chegar ali no final. Tô chegando aqui no final, já fiz aqui o lequezinho, fiz uma correntinha, um ponto baixo, e aqui no último espacinho de correntinhas que a gente tem aqui na base, ó, aqui eu fiz uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E aqui dentro eu vou fazer mais um leque, vai ser o último da nosso acabamento aqui, né, da lateral, no caso. Que daí a gente ainda vai fazer a parte de cima ali da peça. Ó, 3 pontos altos, um picô e mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espacinho aqui de correntinhas da base. Ficou dessa forma, igualzinho tá aqui do outro lado, ó. Tem que ser igual. Então, aqui, sobre, ó, vai ficar apertadinho mesmo, ó, mas é a mesma coisa que a gente fez desse lado. Então, sobre os 2 pontinhos aqui, ó, tá vendo? Ainda tem 2 pontinhos baixos aqui na nossa base. Então, sobre eles, a gente vai fazer 2 pontos baixos ali bem apertadinho, é só pra ficar igual do outro lado, tá? Não tem problema, que ele fique assim apertado. Pronto, aí agora a gente vai fazer esse lado aqui da mesma forma que fizemos o outro lado lá. Então, aqui dentro do mesmo, onde eu já tenho um ponto baixo, eu vou fazer mais um, é só para facilitar a nossa curva, tá bom? E aqui dentro a gente vai distribuir os pontos baixos da mesma forma que fizemos do outro lado. Aqui, o interessante é fazer a mesma quantidade de pontos baixos nessa parte aqui que a gente fez lá do outro lado. É bom fazer a mesma quantidade, tá? Então, aqui no meu caso, eu fiz 20 pontos baixos. Contando depois que eu fiz esses dois pra fazer a curvinha, né? Eu fiz 2 aqui bem na beirada. Então, é contando depois deles, pra cá, deu 20, tá? Então, é interessante fazer aqui do mesmo modo que foi feito lá. Se lá você fez 18, aqui você faz 18. Não é tão, tipo, não é uma regra, nossa, tem que ser 20. Não, não precisa, a gente consegue adaptar fazendo mais ou menos pontos ali, porém, é interessante que seja o mesmo número dos dois lados, porque depois, na próxima volta aqui, a gente vai, tipo, costurar, né, essas duas partes com pontos baixos. Ó, fiz os pontos baixos aqui até chegar na esquina aqui, né, vamos dizer. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez aqui, nessa lateral do lado de cá. Eu vou fazer um ponto baixíssimo ali só pra fechar, só pra não ficar uma ponta solta aqui, tá? Deixa eu puxar esse fio aqui pra trás, que depois eu vou arrematar todos eles juntos. Aqui é onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, vou virar a peça e vou voltar aqui nos pontos do lado, voltar um ponto baixíssimo e 2, 3. Volta 3 pontos baixíssimos e fica aqui. Daí, agora, deixa eu explicar aqui, ó. Aqui foi aonde a gente terminou, né? Aqui a nossa volta que viemos daqui, fizemos os pontos baixos até chegar aqui. Esse lado aqui é o lado direito da peça, que tá virado pra nós. Pega aqui, ó, o outro lado da peça é esse daqui, a gente vai juntar os dois, tá? Junta os dois
assim. E claro, pra gente poder crochetar, a gente tem que virar a peça nesse sentido, né? Porque a gente sempre vai crochetando da nossa direita pra esquerda. Então, tem que virar a peça desta maneira, dobrada, tá? Aí, aqui, onde a gente retornou com os pontos baixíssimos, é onde a gente vai começar a nossa costura. Eu fiz assim, pra poder dar mais certo aqui, que eu tava fazendo desde o primeiro pontinho ali, não tava dando certo. Quando eu cheguei aqui no final, no último ponto aqui da nossa costura com ponto baixo, acabou que ele ficou torto, sabe? Ele não ficou bem certinho, não sei. Não sei por quê. Sei que ele ficou meio torto. Então, você faz assim, ó, você mede bem aqui, uma lateralzinha com a outra. Aqui, ó, ele não ficou casado mesmo, ele fica assim mesmo, tá? Ó, não vai ficar casadinho um biquinho com o outro aqui, tá? Ele vai ficar parecendo torto, mas no final você vai ver que vai dar certo. Aqui. Coloco a agulha. Coloquei ali, ó, bem certinho, a esquina com a quina, tá? O de baixo e o de cima certinho. Daí, aqui, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos pegar aqui. Nessa, ficamos, né, com as duas partes, uma em cima e a outra embaixo. Então, a gente vai no da frente aqui, na peça que tá na frente, a gente vai pegar somente a alcinha de trás do ponto, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vamos pegar só a alcinha de trás do ponto. Não precisa pegar bem do ponto da quina aqui, tá? Pode ser daqui mesmo, não tem problema que fique abertinho aqui, porque é só a parte do acabamento que vai ficar aberto. O restante a gente vai fechar tudo, ok? Então, eu vou pegar nesse ponto ali, somente a alcinha de trás. Vou pegar nesse ponto aonde eu subia a correntinha e faço meu primeiro ponto baixo. Vou pro do lado, de novo, pego só a alcinha de trás e só uma alcinha também ali do outro, do ponto aqui da parte da peça que tá atrás. E faço ponto baixo. E assim a gente vai costurando com pontos baixos a nossa peça aqui pra fechar essa parte que vai ser a parte de cima da peça, onde a gente vai fazer o ganchinho pra pendurar na parede, tá? Ele vai ficando assim. Deixa eu tirar esse fiapo aqui do fio verde, pronto. E assim você vai fazendo. Se você tiver dificuldade para costurar assim, com ponto baixo, você pode pegar uma agulha de tapeceiro, um pedaço desse fio dessa mesma cor aqui, e você pode costurar com a agulha, tá? Ou pode fazer até algum outro tipo de acabamento aí que já tenha costume, né? De tá fazendo no porta-papel higiênico. Pode usar aquelas argolinhas de acrílico, sabe? Tem também. Eu preferi fazer sem a argolinha de acrílico, que é pra mostrar que dá pra fazer mesmo sem ter aquela argola, tá? Ó, tô chegando aqui na outra beirada aqui. E vou deixar ali também alguns pontinhos na beira sem fazer, não tem problema, ok? Não precisa, ó, assim. Do mesmo modo que a gente iniciou aqui, ó, deixando um pedacinho aberto, eu vou terminar aqui deixando também um pedacinho aberto. Não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, virar a peça. E vamos voltar aqui, fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar onde eu fiz a correntinha, fizemos um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois dos 8 pontos baixos, faço uma, duas, 3, 4, 5,
6 correntinhas, pulo 1, 2, 3 de base, no quarto ponto da base a gente entra e faz um ponto baixo. No próximo, mais um, que é o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Ficamos assim. 8 pontos baixos desse lado, essa argolinha de correntinhas e mais 8 desse lado. Aqui, subimos uma correntinha, viramos novamente a peça. E aqui, ó, agora a gente não vai fazer. Antes a gente tinha feito uma correntinha, um ponto baixo bem aqui onde fizemos a correntinha. Agora não, agora a gente vai no pontinho do lado. Mas vamos indo com pontos baixos até chegar ali onde tá a argolinha de correntinhas, ó. Aqui, ó, ainda tem mais um ponto baixo aqui, né? Não precisa fazer ele, pode ir direto pra argolinha de correntinhas e preencher ela todinha com pontos baixos, tá bom? Vai preenchendo ela. Aqui nem tem necessidade, assim, tanto de contar, você só vai preenchendo bem ela aqui, pra deixar bem firminha, sabe? Deixar ela firme, com pontos baixos, ó. Mas eu vou contar pra te passar aqui certinho, quanto que ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui deu 9 pontos baixos. Aqui é a mesma coisa, daí não precisa fazer o primeiro ponto baixo aqui, ó, da nossa base, dessa base aqui, não precisa fazer o primeiro, vai direto no segundo e vai fazendo pontos baixos, um para cada um da base, até chegar aqui no penúltimo, tá? Aí, no último ponto aqui da nossa base, a gente faz um ponto baixíssimo. E assim que eu faço a minha argolinha, sem precisar daquela argola acrílica, nem nada. Corta o fio. E a parte aqui principal da nossa peça tá pronta. Ficou assim, tá? Agora, aqui, a gente vai marcar o meio, vamos marcar o meio e vamos fazer um cordãozinho. Aqui eu vou fazer o cordãozinho no tom do vermelho, né, já que esse cordão vai ser posto aqui no meio. É porque eu prefiro fazer assim, mas se você prefere costurar todo essa parte aqui, ó, você pode pegar a agulha de tapeceiro e costurar essa parte toda. Eu prefiro fazer assim, faço só uma correntinha aqui. Eu vou fazer essa correntinha e já venho passando daí quantos pontinhos eu fiz na correntinha pra poder colocar aqui, tá? Fiz aqui um cordãozinho com 60 correntinhas, aqui nesse caso eu fiz no tom do vermelho, tá? Aí, eu vou fazer assim, aqui, mais ou menos, você pode pegar e dobrar a peça aqui, só pra você ter uma noção mais ou menos da onde que fica o centro da peça, tá? Coloco a mão aqui, ó, ficou mais ou menos aqui onde tá o meu dedo. Então, eu vou pegar, vou passar, de pegar a agulha aqui, que eu acho que fica mais fácil. Passa aqui entre os pontos da parte vermelha, no caso, né, você passa essa ponta das correntinhas aqui pra cá, pega o outro lado e vai fazer a mesma coisa, assim, ó. Eu vou amarrar aqui. Daí, aqui na ponta, você pode, se quiser, né, colocar pérolas, né? Pérolas, eu acho que branca ou vermelha, vai ficar bonita, né? Aqui, você faz um nozinho, um lacinho, né, na verdade. Dá uma ajeitadinha nele, pra ficar parecendo mais um lacinho, que eu não tenho tanta prática assim.
Mas, ó, você tenta deixar ele assim, tipo um nozinho, né? Aí, aqui na ponta, dá pra amarrar uma pérolazinha, se quiser, né? E esse fio que sobrou aqui, eu vou só dar uma dica como que eu faço pra esconder ele. Aqui você pode pegar até uma agulha mais fina do que essa aqui, né, que eu usei pra fazer a peça. E você vai passando esse fio aqui pelos pontos, ó, um pra frente, um pra trás, um pra frente, até chegar aqui. Daí, aqui você pega e puxa ele lá pro lado de dentro da peça e vai arrematar ali do mesmo modo que vou arrematar os outros fios, né? É só separar os fiozinhos em dois, ó. Deixa eu dar uma demonstração aqui, só como que eu faço, tá? Porque, ó, essa parte aqui é a parte de dentro da peça, ela não vai ficar aparecendo. Então, como que eu faço? Eu pego cada fiozinho desse daqui, é bem chatinho essa parte do arremate, viu? Vou ser bem sincera. Pega assim, ó, porque como esse aqui é fio 6, ele tem 6 cabinhos aqui. 6 fiozinhos mais finos que são juntos aqui para formar o fio 6. Então, ó, pega aqui qualquer alcinha dos pontos aqui próximos, você vai passar agulha, até era mais fácil com uma agulha mais fina fazer isso. Passou ali, você vai fazer um nozinho. Dá umas 3 amarradinhas aqui, ó, uns 3 nozinhos, e puxa, aperta ele bem e corta, pega a tesoura e corta ele bem rente. Isso aqui não vai aparecer depois, não vai soltar, porque ele vai ficar escondidinho, ó, dentro lá da peça, ele vai ficar escondido, então, ele não vai aparecer. Então, eu vou fazer aqui, colocar o papel higiênico aqui, eita, e volto pra mostrar. Coloquei aqui a câmera mais pra cima pra poder mostrar como que ele fica, já com os dois rolos de papel higiênico, né? Aqui colocado. Então, aqui, ó, eu coloquei uma pérolazinha aqui já na ponta e vou mostrar como que eu coloco aqui a outra junto com vocês. Daí, lembrando, né, se você não quiser colocar esse enfeitezinho aqui, esse cordãozinho, né, que eu só coloco o cordãozinho, não faço aquela costura, sabe? Eu acho que não precisa, ó, ele fica bem presinho, bem firminho assim, sabe? O papel não vai cair, então acho que não tem necessidade de costurar. Mas se você preferir, dá pra só costurar, né, e não colocar esse cordão, ou fazer os dois, né, costurar e depois ainda pôr um enfeite. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra eu poder continuar. Pronto, ó, essa pérolazinha que eu vou utilizar, eu nem sei que tamanho que ela é, que número que ela é, tá? Mas não tem tanta importância, até se você não quiser colocar também, não precisa, né? Ó, aqui tá a ponta do fio. Aqui eu peguei uma agulha de crochê mais fininha, que caiba aqui no buraquinho da pérola, pra poder puxar o barbante aqui por dentro, ó. Só pra poder passar o barbante, tá? Pode fazer com a própria agulha de tapeceiro também. Daí, como o fio número 6, ele tem as 6 perninhas aqui, eu vou dividir, tá? Vou dividir assim e vou amarrar, que é pra formar aquele nozinho ali que vai impedir que a pérola caia, né? Ó, fiz aqui 3 nozinhos. Ó, mesmo fazendo 3 nozinhos, se você puxar, ela sai. Então, o que que eu faço pra aumentar esse nozinho ficar mais grosso ali? Eu vou pegar a própria agulha, vou colocar essa agulha aqui no fio, aqui, ó, dar uma puxadinha nele pra aparecer o fiozinho ali. Você coloca essa agulha ali no meio da trama do fio, puxa uma perninha desse fio que restou ali, ó, e dá uma laçadinha e passa por dentro. Faz tipo um nozinho aqui, ó, e puxa. Puxa ele bem, aperta bem firme mesmo, tá?
E eu vou fazer a mesma coisa com a outra perninha, né? Que sobrou aqui, ó, sobraram duas perninhas. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Eu vou colocar aqui a agulha no meio aqui do nosso fio. Por isso que é bom uma agulha mais fininha, tá? Senão não vai conseguir colocar ela ali. Vou puxar essa laçadinha e vou passar aqui por dentro. Daí, puxa esse fio ali, que isso é como se estivesse fazendo mais um nozinho ali, sabe? Pra ficar assim, ó, vai ficar essa bolinha aqui, ó, de barbante vai ficar ali na ponta. Se você achar que tá feio esse nozinho ali aparecendo, sei lá, você pode usar outro método aí que já esteja acostumado, né? Isso é pessoal. Aqui, vou cortar bem rente os dois fiozinhos, né, que restaram. E fica assim, ó, ele fica aparecendo, tá vendo? Que fica um pedacinho ali, ó, de fio, uma bolinha de fio ali, aparecendo em cada pontinha, mas isso não tem problema algum, tá? Eu não vejo problema nenhum nisso. Então, vai ficar dessa forma, as duas pérolas. Então, o nosso passo a passo de hoje está devidamente completo, tá? Eu vou erguer aqui mais um pouquinho a câmera, pronto, só pra mostrar que já tá completo. Lógico, a hora que pendurar lá, daí vai ficar mais bonitinho, né? Essas pérolas vão ficar caidinhas e tal. Eu vou fazer fotos, né? Dela pendurada, né? Da peça pendurada lá no banheiro. E, ó, eu quis mostrar bem essa argolinha aqui, ó, porque não precisa gastar com argolinha de acrílico, você faz com o próprio barbante, tá super certo, né? Não tem necessidade de gastar com argolinha e fica bonito. Então, nosso passo a passo de hoje termina por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se for novo por aqui e gostar do nosso conteúdo, peço que se inscreva, deixe o seu joinha que ajuda muito na divulgação do nosso canal, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!